Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 210 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências. A questão 210 é a seguinte: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito e de preferência a um espírito inferior? E a resposta é a seguinte: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Nós sabemos que uma reencarnação de um filho no seio de uma família, ele não acontece assim por acaso. Cada nova reencarnação, ela é programada no mundo espiritual. E para que essa programação exista, são analisadas as necessidades de todas as pessoas envolvidas: pai, mãe, o espírito que vai reencarnar na qualidade de filho, os irmãos que estão no lar, os avós, enfim, todos aqueles que estão envolvidos têm de uma certa forma suas necessidades estabelecidas para a programação mútua. E aí, de acordo com essas necessidades de aprendizado de cada um, se estabelece quem vai encarnar em qual meio familiar. Aquele filho que vem com pendores negativos, desvios de personalidade, são membros da nossa família espiritual, com os quais nós convivemos muitas e muitas reencarnações. E quantas outras vezes não somos nós, os pais, aqueles que levamos valores equivocados para os filhos já muito mais evoluídos do que nós? É natural a gente ver isso em muitas famílias. Quantas vezes aquele filho difícil que está sob a minha custódia hoje não é aquele mesmo espírito que outrora, em reencarnações transatas, eu desencaminhei na vida, levando-o por um mau caminho, seja pelo meu exemplo, ou seja mesmo pegando na mão e levando por esse mau caminho. Por isso, os filhos, eles vêm em determinada família pela necessidade do conjunto de aprendizado de todos que ali estão inseridos. Então não adianta a gente querer que venha um ser angélico para reencarnar no nosso meio familiar. Vai ter que vir aquele cuja condição seja necessária não só para ele, mas para mim também como pai, para aquela que estiver na qualidade de mãe, para os irmãos, para o avô. Todos terão necessidade de conviver com ele, para resgatar débitos, para aprender e para crescer. Então, é analisada a necessidade de cada um. Por isso, o pai, orando, ele não pode, obviamente, mudar qual espírito que vai reencarnar como seu filho. Mas orando por aquele espírito que já está reencarnando como seu filho, ele pode conseguir uma sintonia que o melhore, que faça estabelecer melhores pensamentos para ele e renovando a sua conduta. Não só orando, mas dando o seu exemplo de vida no dia a dia, de uma vida reta, digna, religiosa, dando bons exemplos, bons conselhos, encaminhando o filho cumprindo bem essa missão que ele recebeu do Pai Maior. Então, muitas vezes a gente vê, isso a gente ouve falar muito na sociedade: não tem problema se é menino ou menina, é importante que venha com saúde. Sabemos nós se o filho que vai reencarnar no nosso meio familiar precisa mesmo de saúde para viver? De repente a necessidade daquele espírito, neste momento da sua jornada evolutiva, é que ele venha enfermo, trazendo em si determinada enfermidade, determinada restrição com relação à saúde, em benefício do seu próprio progresso espiritual. Ora, não foi Jesus que nos disse que é melhor arrancar um olho do que ele ser causa de escândalo? Pois é nesses momentos. É em razão disso que muitos de nós nascemos com determinada enfermidade, com determinada dificuldade com relação à nossa saúde física. Aquilo não é por acaso, aquilo é dádiva de Deus para proporcionar o aprendizado de que necessitamos para promover a nossa evolução espiritual, cumprindo aquilo que Jesus nos disse: é melhor que te arranque um olho
do que ele venha a ser causa de escândalo. É a necessidade da vida. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: a oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, nos dando forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. No entanto, em muitos lugares não cabe à oração interferir. No caso da pergunta 210 de O Livro dos Espíritos, que é a que nós comentamos, ela não pode mudar a necessidade do Espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecer, para onde irão os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? A oração, neste caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar, cultivando a caridade, fazer o culto do Evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando este ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas novas lutas, e podem com isso se precaverem de muitos males. Plantemos a semente do amor, que colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde, não nos esqueçamos desta verdade. E o bem, esse é eterno. Ele se irradia buscando com valores acrescentados a fonte geradora. Não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para renascer em nosso meio familiar. Oremos sempre por aquele que deve vir por vontade de Deus, que a assistência de Jesus nos fará felizes. E que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz a todos.